deixa eu explicar porque que é um mito, tá? É muito legal não matar um animal, não se alimentar de carne de animal, mas tem que levar em conta a cultura em que nós estamos inseridos. Não é uma coisa que grande parte da população possa sequer imaginar. Então, se você olhar o pessoal que adota o veganismo, eles estão fazendo uma alimentação mais saudável, a barriga está mais leve. Entretanto, a mente é outra coisa. Você pode encontrar alguém que faz uma alimentação leve, mas está de olho na vida do outro falando mal. Ela está com o bucho leve e a cabeça pesada. Então, não é o lance da evolução espiritual, mas com certeza a alimentação dele vai ser mais rápida, a questão da energia vai ser mais leve no corpo. Se a gente falar de caráter ou consciência, exige outra coisa, que seria o quê? Um veganismo mental. E isso não existe na Terra, porque todo ser humano tem oscilações. Mesmo uma pessoa vegana tem pensamento negativo, como o carnívoro. Agora, eu acho que é muito legal toda essa geração que está fazendo essa alimentação, mas sem a coisa da, por exemplo, doutrinação. Porque é o que torna chato. Eu não como isso, eu vou te obrigar a não comer, eu acho que é ruim. Não. Cuida de você, faz a parte que você acha correta e deixa o outro com o tempo dele. E não se acha melhor do que o outro, simplesmente é consciência. E eu também estou nessa de lentamente purificar a alimentação, mas tem que ser um processo educativo, gradativo, não pode ser uma coisa somente por ideal, tem que usar inteligência. Tem gente que fica anêmica, né? E outros se dão muito bem. Então, conversa com o nutricionista, não com o guru, por exemplo. E nessa, né? Wagner, como que a gente explica? Carne é tão gostoso, né? Não, a carne é maravilhosa. Não, e outra, nesse planeta que a gente vive, as coisas mais gostosas são as mais pesadas. Por exemplo, batata frita, porra, carne, tudo isso é uma delícia. Só que, ao mesmo tempo, existem outras coisas juntas. Se eu comer muita batata frita que é muito grande, o colesterol vai aumentar. Existe causa que gera efeito. A pergunta dele é ótima. A questão da alimentação deveria ser olhada por todo mundo, mas quando se é jovem, ninguém presta atenção nisso. Quando vai envelhecendo, devido à limitação de saúde, tem que parar de comer um monte de coisa, porque a natureza obriga. Para um amigo meu, tem um ácido úrico alto, ele adora carne, teve que parar por uma questão de saúde. Então, se eu olhar a doença dele por um lado, ela fez ele crescer por outro, que é a disciplina que ele passou a ter, não pode comer proteína de animal. O problema todo, no meio que eu trabalho, a parte espiritual, é alguém fazer uma alimentação vegana ou vegetariana e achar que despertou a consciência por isso, e não é o caso. Não é. É isso que eu sempre alerto, porque são dois departamentos diferentes. Agora, para a saúde, acaba aparecendo um monte de benefício. Fora o lance da morte do animal, que você começa... O mamífero, ele tem emoções muito próximas da gente, né? Como carência, raiva, medo, o animal libera adrenalina. Agora, eu conheci um cara que ele falava assim: se eu comer carne de boi, a adrenalina do boi, o medo do boi na hora da morte vai me deixar irritável. Eu falei assim, não, você é irritável por você mesmo. Sim. Não vai botar desculpa na adrenalina do boi, não. Porque eu te conheço há anos e mesmo você não comendo um monte de coisa, você é irritado. A culpa não é do boi. Porque esse papo começou a rolar. Então é muito legal essa purificação alimentar, que a consciência disso está aumentando, mas não é uma coisa popular. Então, cada um que trabalha a parte vegana ou vegetariana vai trabalhando devagarzinho, mas respeita o tempo das pessoas, não força a barra. Eu conheci gente que se tornou muito radical. Porque a radicalismo é coisa da mente, não é alimentação. Se o sujeito é carnívoro, ele vai ser radical pra caramba. Virou vegano, ele vai virar radical. É um defeito da mente dele. O cara que é radical de qualquer jeito. Tem muito disso, né? Tem, o cara mas que é fanático futebol. Exato. Aí ele vira fanático na igreja. Exato. O problema do fanatismo está na mente. Então você tem fanático, carnívoro, vegano, espiritualista, materialista, é um problema da mente. Então, se a gente colocar a questão da alimentação no terreno do corpo humano, aí fica melhor para a gente conversar, porque é uma questão de energia mais leve, saúde do corpo e uma série de coisas. E Wagner, falando em radicalismo, eu não entendo se isso pode ser um radicalismo ou não. A gente vê aqueles monges extremos lá, que dizem que passam meses ou até anos sem comer. Ele transforma a energia de forma diferente. Na verdade, matéria é energia condensada, né, Rafael? A própria física explica isso. E a energia é matéria em estado radiante. Então, quando você consome alimento, a energia dele passa a fazer parte do seu corpo. Teoricamente falando, poderia o ser humano captar essa energia diretamente do ar, sem precisar passar pelo bucho e converter em energia. Fala-se ao longo da história, principalmente no Oriente Antigo, que alguns mestres daquela tradição, vivendo isolados, conseguiam um domínio. Até aí, teoricamente é possível. Agora, vivendo em sociedade, tendo que trabalhar
correr atrás, o contexto é outro. Então, aquele contexto é possível, tá? Mas você vai ter que sair da vida social. E pessoas que tentaram trabalhar isso entre a população ficaram tão leves que não aguentavam viver com os outros. E se a gente desceu aqui para viver na Terra, tem que viver por aqui e aprender o que tem aqui. É possível, mas não é factível. Agora, eu acho, e aí a gente pega a carona na pergunta dele, lugares mais avançados do universo, a alimentação deve ser essa, puxar direto da natureza. Só que o ser humano ainda está avançando, está no meio da evolução. Então a gente ainda trabalha com coisas bem grossas, elementos grossos, para puxar energia. Mas eu acho que a humanidade, ela vai avançar com o tempo. A gente olha 500 anos antes, ninguém escovava dente. Hoje você acha um absurdo. 500 anos à frente, a gente vai olhar para trás e falar, eles comiam carne. Eu acho que é o tempo de evolução natural. E o problema é que no dia de hoje, né, com a problemática do mundo como isso fica muito distante da realidade. Por isso que eu falo, tem que ter uma paciência enorme com todo mundo sem forçar a barra. Agora cada um cuida da sua parte e evolui onde tem que evoluir. Ô, Wagner, você falou sobre, quando você está falando do Peter, vamos supor que o Peter tivesse morrido e tal, ele visita o espírito dele, né, vamos dizer assim, pode dizer isso, espírito? Sim, pode falar. Os espíritos, num geral, quanto tempo demoram para de fato reencarnar ou para devagar por aí? Isso varia muito. Varia de acordo com a necessidade que a pessoa tem de vivenciar uma experiência. Então imagina que o Peter desencarnou, foi pro lado de lá, já tem 1 ano. E vamos supor, um mentor espiritual, um ser elevado, fala, Peter, é o seguinte, cara, essa última vida, você ficou devendo um monte de coisa dentro de você não resolvida. Seria legal a gente acelerar um pouco o tempo e daqui uns 5 anos você descer, porque me parece que o teu processo foi cortado no meio e você poderia desenvolver isso melhor do que você ficar aqui, a experiência na Terra é necessária. Então ele levou, 6 anos. Mas poderia chegar para o Peter e falar assim, Peter, é o seguinte, você já vem reencarnando uma sequência, dá um tempinho da Terra, cara. Você está ficando muito apegado lá. Vamos dar um tempo maior agora para você reciclar. Faz vários cursos aqui, amplia muito. Daqui uns 100 anos você desce com upgrade e de repente a tua produtividade na vida vai ser melhor. Quer dizer, isto varia de acordo com a necessidade. Agora, o tempo que alguém fica normal do lado de lá, porque o Peter desencarna hoje, ele não vai sair pulando de estrela em estrela e voando no astral superior, não. É o Peter fora do corpo. É o mesmo Peter, só saiu do corpo. Ele continua com qualidade de defeito. Só que eles têm só que ele tem todas as memórias anteriores? Não, inicialmente não. Porque a primeira coisa é descondicionar da vida recente. Com a medida que o espírito vai descondicionando e recuperando o nível, começa a vir a memória integral, que sempre teve dentro do corpo mental, mas não passava para dentro do cérebro. Mas a primeira coisa é o aproveitamento da última experiência, que é a mais recente. Quando ele processar tudo isso, e vai variar o tempo de pessoa para pessoa, um vai levar 1 mês, o outro vai levar 1 ano, as pessoas mais cabeça dura, para reciclar a coisa. Aí ele começa a ter uma consciência maior. Inicialmente, meses após a morte, você encontra o Peter, falei, e aí, Peter? Ele fala, e aí, tudo legal? Ele ainda é o Peter do jeito que vocês conheceram, funcionando como um ser humano. Passa 10 anos, você encontra o Peter, você olha para ele, você vê através dele, translúcido, está mais espírito do que homem. E aí, Peter? E aí, mas você sente um grau de consciência diferente. Então, os primeiros tempos após a morte... É isso? Não é que ele evoluiu, ele descondicionou do cara que ele era aqui, que era uma personalidade temporária, com RG temporário e corpo que ficou. Ele é mais do que Peter, ele é um cidadão do universo, no momento humano, na condição de homem, Peter. É porque quando ele passa se enxerga como Exato, Peter. E aí o campo espiritual dele vai plasmar aquele como Peter. Com o passar do tempo, a realidade dele fora é outra, e ele fala, eu sou uma consciência, uma centelha vital de Deus, e tive vivendo ali um tempo num corpo moreno, assim, assado, feio. Horrível. É o que pouco e aí agora a gente pode dar um upgrade. Então isso também demanda um tempo. E não vê a hora que isso acontece. Quando eu falo tempo, Rafael, é o tempo nosso daqui, que é a única referência que a gente tem. Isso. Porque a relação de tempo é diferente. A relação de tempo pode ser diferente. Por exemplo, 100 anos aqui não são 100 anos. Dependendo do ambiente onde você está. Agora, se você estiver num ambiente astral que acompanha a rotação da Terra, ele tem dia e noite ao tempo daqui. Tem até um exemplozinho para isso, mais ou menos, né? Às vezes a gente pergunta, porque a gente já viu vários livros, né? No mundo espiritual o tempo é diferente do tempo da Terra, né? Às vezes 100 anos daqui, nosso, não é o mesmo de lá.
Aí eu faço uma comparação, não sei se você vai concordar, que é tipo assim, uma lagarta para virar uma borboleta. Sim. O tempo que ela tá ali, ela passou, sei lá, 12 horas para virar uma borboleta. Não sei quanto tempo é, mano. Essas 12 horas para ela é como se fosse 40 anos. Enquanto pra gente são só apenas 12 horas. Essa que é a diferença. E tempo é relativo até aqui. Mas o que acontece? Tempo é relativo e não é. Por exemplo, o pessoal da física quântica diz que tempo não existe. Sim. Teoricamente, sim. Chega atrasado no trabalho, explica pro seu chefe que tempo não existe. Um médico chegou atrasado na cirurgia, o paciente morreu, explica para a família que tempo não existe. Então o tempo não existe e existe na nossa realidade. Então o tempo é relativo. Quando você tem um espírito ainda ligado às coisas da Terra, a noção de tempo é semelhante daqui. Sim. Quando ele está desprendido para coisas maiores, a noção de tempo é diferente. Vamos dizer, é o tempo do eterno, não é o nosso tempo daqui. Wagner,